falando justamente da ressurreição do Senhor, nós podemos pensar na vida de Cristo. Pense na vida de Jesus. Nós temos eventos que marcam o cristianismo. Nós temos a encarnação e nascimento de Jesus, celebramos o Natal, como vocês sabem, o Natal é a coisa que mais gosto, né? E o Natal é um momento lindo, lembramos o nascimento de Jesus, da sua encarnação, lembramos a vida de Jesus através da leitura da palavra, a sua obra, a sua morte vicária, falamos isso hoje de manhã, sua morte substituta, que é o que significa vicário, e nós falaremos da sua ressurreição. Mas não somente para a história da ressurreição, vem a ascensão, o seu reino, o seu retorno, eternidade. Então, veja como Jesus, na verdade, ele vem desde antes da fundação do mundo, como Deus Filho, se encarna, vem até nós, habita entre nós, e ele continua por toda a eternidade. Ele não se detém, o seu reino é o reino para sempre, o reino eterno. E quando nós falamos da ressurreição, nós podemos pensar, e como Thales bem falou no começo do culto, Maomé, você encontra o túmulo dele na cidade de Medina, na Arábia Saudita. Você pode ir, quem quiser ir lá, eu não recomendo, porque você é considerado infiel, não é boa ideia um cristão estar lá em Medina, mas se alguém quiser se arriscar, tudo bem, pode ir. O corpo de Siddhartha Gautama, você sabe quem é Siddhartha Gautama? Alguém sabe quem é ele? Como que sabe, né? Se eu perguntar qual é o 9º livro dos profetas menores, sabe qual é? Ele foi cremado em Kushinagar, na Índia. Se você pode ir para o túmulo de Marx, está em Londres. Você pode ir para o túmulo de Lenin, que está em Moscou. Você pode ir para os túmulos dos antigos presidentes da Coreia do Norte, que estão na capital de Coreia do Norte. Qual é a capital da Coreia do Norte? Pyongyang. Não, Coreia do Sul. Isso é Coreia do Sul. Jamais estarão ali. Os presidentes da Coreia do Norte, jamais. Você pode visitar o túmulo de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Quem é que está em Petrópolis? Deixa ele responder. A gente foi, né? O túmulo de Dom Pedro II está lá em Petrópolis. Quem nunca foi, vai lá. Não é para você fazer, não. É um passeio bonito, né? Se a chuva deixar e você puder ir, né? Quando as coisas melhorarem. Mas, se você for para Jerusalém, a encontrar o corpo de Jesus, no túmulo de Jesus, você vai encontrar que você não vai achar ele. Você não acha o corpo de Jesus. Não é porque o corpo de Jesus ele foi simplesmente consumido pelo passo do tempo, né? Virou poeira, alguma coisa. Não, é que ele não está. Ele ressuscitou. Ressuscitou para nunca jamais morrer. Lázaro ressuscitou entre os mortos, mas eventualmente Lázaro morreu. Lázaro não está mais. O Lázaro que ressuscitou não está mais entre nós. Mas Jesus está. Isso que é maravilhoso. E eu quero fazer uma leitura. Na verdade, não vamos fazer a leitura continuada do texto, porque ele é um pouco longo. E eu não vou fazer uma exposição completa deste texto. Eu vou ir rapidinho somente. Em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos começar a partir do verso 22. Nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Mas aqui é que é bem interessante, porque Paulo vem falando para uma igreja que ela teve muitos problemas teológicos, e problemas de vida, problemas de culto, problema de tanta coisa. A igreja dos Coríntios, a gente lê essa carta, a gente fica consolado, porque nós nunca estamos tão ruins quanto eles. Ou pelo menos é o que eu penso, né? A gente não chega nesse nível. E quando nós vemos a carta aos Coríntios, nós vemos que apesar de todos os defeitos, eles são um povo de Deus. Eles são considerados filhos de Deus. Apesar de tudo, e a carta justamente obedece a isso. Como dentro dessa congregação haviam filhos de Deus, mesmo aqueles que estavam tendo um comportamento desviado, na leitura da carta eles iam se arrepender. A segunda carta demonstra que bem foi isso que aconteceu. Mas aqui Paulo vai falar sobre a ressurreição dos mortos e vai justamente para mostrar que a ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo, de fato vai acontecer. Ele vai colocar um fato que é a referência da futura ressurreição dos mortos. E é
justamente a ressurreição de Cristo. Começamos no verso 22, do verso 12, perdão, o verso 12. Acharam o texto? Amém, né? Mas também, você sabe, né? Procure seu texto também na Bíblia. Pode ser que a sua versão não seja a Almeida século 21, que eu recomendo, é claro que eu uso, mas você pode ter outra, isso facilita a leitura também. Verso 12. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, você percebe que há duas expressões, uma certeza e uma dúvida. A certeza. Paulo fala, se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, alguém na igreja duvidava da ressurreição de Jesus? À luz desse texto? Não. Não. Por isso, quando você vê a versão atualizada, a Almeida atualizada, fala assim, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou entre os mortos. Por quê? Porque era a pregação comum, era o que todos os cristãos, desde o começo da era cristã, acreditam, que Jesus morreu, como Paulo fala nos versos 3 e 4. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados. O que é que fala assim? O que é que segue? Segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então perceba como para Paulo isso é uma ação real. Primeiro porque aconteceu. Segundo porque está escrito que isso ia acontecer. E Paulo fala, todos pregam sobre isso. E se isso é uma pregação que é corriqueira, corrente, normal, comum, aí vem a pergunta, como pois, no verso 12 de novo, ou como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dentre os mortos. Então Paulo vai mostrar que há uma dissonância, há uma questão que não combina ali, que não bate muito bem. Acreditamos, ou Paulo fala assim, vocês acreditam que Jesus ressuscitou entre os mortos? Isso está correto. Porque isso que Paulo fala, é isso que nós pregamos, é isso que vocês creem. Isso está assim no verso 11. Mas Paulo vai dizer, então como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição entre os mortos? E tudo que vem depois do capítulo 15 de 1 Tessalonicenses vai girar em função disso. Por um lado, a certeza de que Cristo ressuscitou dentre os mortos e, por outro lado, é destruir essa heresia ensinada de que não haveria ressurreição. Porque na igreja de Éfeso, quando Timóteo está lá, Paulo fala que alguns acreditam que a ressurreição já tinha acontecido. Então veja que haviam três vertentes. Os que acreditavam na ressurreição futura, os que negavam a ressurreição e aqueles que acreditavam que já tinha acontecido. Possivelmente quem fala que já tinha acontecido é por causa do texto de Mateus 27, que quando Jesus morreu, e você deve lembrar disso, houve um tremor, sepulcros se abriram e algumas pessoas ressuscitaram dentre os mortos. Lembra desse texto? Lembra, né? Você leu isso. Possivelmente, se você acompanha uma leitura mais devocional desta semana, com certeza pode ter lido isso na sexta-feira. Mas Paulo vai mostrar que das três teorias, uma é correta. Quer dizer, as outras vão entrar num nível de heresia. A maneira como Paulo fala dos dois casos é nível de heresia. E nós vamos ver por quê. E justamente, Paulo vai começar no verso 13 e vai colocar algo bem tranquilo, mas que vai ser a frase que vai girar várias vezes essa mensagem dele. Mas se não há ressurreição dos mortos, o que se entende então? Percebe qual é o problema? Se alguém, nós não, né? Nós não. Mas se alguém acredita que não há ressurreição, quer dizer então que Cristo não ressuscitou. E qual é o problema disso? Você pensa que, e qual é a questão da ressurreição? Qual é a importância da ressurreição? Olha,
nós, quando estudamos o livro de Atos, eu sei que tem alguns aqui que estiveram nas pregações de Atos nas quartas-feiras, vão lembrar que tanto Pedro quanto Paulo, que são os que mais pregaram as pessoas, e o Filipe também, eles falavam de Jesus, da sua morte, mas também falavam da sua ressurreição. A igreja primitiva enfatizava tanto a ressurreição que o momento da ceia era um momento onde eles lembravam da ressurreição. A ceia era um momento de grande alegria. Era tanto assim, era tanta felicidade, que o culto de ceia, sabe quando acontecia? Todo dia que eles tinham culto. É culto segunda, o culto encerrava com o quê? Ceia. Ah, tem culto na terça, encerrava com o quê? Ceia. Tem culto na quarta, encerrava com o quê? Ceia. Domingo nem se fala, né? Por quê? Porque era a grande alegria deles. Nós vamos celebrar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então vamos participar da ceia do Senhor. Era um momento de alegria imensa, porque para a igreja a ressurreição de Cristo era o todo. E nós vemos isso. Pedro fala para os judeus: vocês mataram o Senhor da glória, mas Deus o levantou dentre os mortos. Porque era impossível o túmulo deixar o Cristo ali fixo ali no túmulo, ele tinha que ressurgir dentre os mortos. Paulo, aos atenienses, mesmo que os gregos achavam que a ressurreição era uma coisa tola, alava Paulo e fala da ressurreição. E sempre essa ênfase. Nós, infelizmente, nós contamos a metade da história. Quando nós evangelizamos as pessoas e compartilhamos de Jesus, nós focamos na morte de Jesus. Está errado? Não, mas é incompleto. Por quê? Porque é verdade que Jesus morreu pelos pecados do mundo. Mas também há uma realidade. A morte não o reteve. E nós também temos que falar que esse Jesus também ressuscitou entre os mortos. Porque Paulo fala, se não há ressurreição e Cristo não ressuscitou, vamos ver o que acontece. O que acontece? Versos 14 e 16, Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é o quê? E a nossa fé? Também. Assim, somos também considerados que falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Então veja a importância da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, eu pergunto para você, o que nós estamos fazendo aqui? Porque é isso que Paulo está dizendo. A nossa pregação é, ou como fala a minha versão, que está ali na tela, inútil. É a mesma coisa, né? Não faz diferença nenhuma. E a fé também é inútil. Quer dizer, nós cremos em Deus e é inútil. E Paulo fala, olha, as testemunhas estão a partir do verso 5. Cefas, Pedro, os 12, 500 irmãos de uma vez, Tiago, os outros apóstolos e ele mesmo. Paulo fala, nós somos também falsas testemunhas de Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Quer dizer, nós somos também mentirosos. E veja que o Novo Testamento tem autoria apostólica. Se eles são achados mentirosos, o Novo Testamento é mentira. Então, o que nós estamos fazendo aqui? A ressurreição é um pilar da nossa fé. Aí, volto a dizer, nós focamos tanto na cruz e nós esquecemos do túmulo vazio. Não é perder, entenda, não é perder a cruz, é acrescentar o túmulo vazio. E dar aos dois a mesma importância a respeito da nossa salvação e vida. É retornar, trazer à nossa vida o túmulo vazio. Negar a ressurreição futura e negar a ressurreição de Cristo e negar a nossa fé. Mas Paulo continua, versos 17 e 19. Paulo fala, olha, e se Cristo não ressuscitou,
de novo, vossa fé é... Mas ele fala, e ainda que... Aí nós podemos pensar, mas não foi Jesus que morreu pelos nossos pecados? A resposta é o quê? É sim. Jesus não morreu pelos nossos pecados? Gente. Ai. Porque se você não crê nisso, eu paro essa mensagem e vou com uma pregação evangelística. Vamos lá, gente. Jesus morreu pelos seus pecados? Sim. Mas é bom você crer, viu? É bom você crer. Mas, se alguém acredita que Jesus não ressuscitou, não há perdão. Como assim? Romanos, capítulo 4. Vamos lá. Aqui não. Você na sua Bíblia. Romanos, capítulo 4. Verso 25. Veja o que Paulo fala de Jesus. Ele foi entregue à morte por causa de quê? Essa foi a mensagem hoje de manhã, por isso que eu coloquei para você assistir, entendeu? Mas não fique muito ligado, eu não faço isso o tempo todo. Venha na igreja, viu? E ressuscitado para quê? Segue o verso 1 do capítulo 5. Portanto, justificados pela fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não há ressurreição, não há justificação. Se Jesus não ressuscita dentre os mortos, Deus não tem como nos declarar justos. Quer dizer, se Deus não pode nos declarar justos em Cristo, não há perdão pleno e nós ainda permanecemos, andamos nos nossos pecados. Por isso que Paulo fala, nossa fé é inútil. Por isso que Paulo fala no verso 18 e 19, logo os que morreram em Cristo também estão perdidos. Porque, fácil, se não há perdão, quem morre, então morre como? Perdido, não há céu, não há esperança, não há nada. Se Cristo não ressuscitou, todo aquele que parte deste mundo em Cristo vai para o inferno. Entendeu? E você pensa que o túmulo vazio é só porque a morte não tinha como reter Jesus? Não, é a favor do nosso perdão. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, o verso 19, Paulo vai dizer, eu gosto da versão da Almeida atualizada, quando fala, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui na versão, na Almeida século 21, fala que somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Sabe por quê? Porque, veja só, o cristão vive na contramão do mundo. O cristão faz tudo o que ninguém faz. O cristão luta, se esforça, vive para agradar a Deus. Entrega a sua vida a Cristo, vive em função dele, dá sua vida, ele vive o sermão do monte, ele prega o evangelho, leva vitupério, leva escárnio, leva qualquer coisa, lá vai, Cristo não ressuscitou. Nós fazemos isso para quê, gente? Nós perdemos tanto prazer, tantas luzes deste mundo, nós perdemos aquilo que o mundo chama de bom. Nós perdemos tudo aquilo que aparece na mídia, nos filmes, nos seriados, às vezes até falado nas escolas e nos trabalhos como algo desejável, maravilhoso, glorioso. Nós não fazemos isso por causa de Jesus. Mas se Jesus não ressuscitou e não há perdão, a pergunta é então por que nós fazemos isso? As pessoas vão olhar para nós e olham assim, tadinho, gente. A vida é uma só e ele está perdendo tudo que é de bom. É como aquele que vá para um restaurante de churrasco gaúcho. Quem já foi? Quem já comeu um churrasco assim gaúcho? Quem? Levante a mão. Maravilhoso, né? Não tem coisa melhor. Lá vai a pessoa e come salada. Tá, vá para uma churrascaria qualquer. E a pessoa pede só salada.
O que você pensa? Está ali com sua carninha, com gordurinha, você fala essa pessoa o quê? Ele nem sabe, não sabe o que está se perdendo, né? Tem pessoas que desprezam a salada, vão direto para a carne. Por quê? Porque a carne é salada processada. Quem fala isso é o pastor Levi. Carne é salada processada. Eu estou comendo aquilo que... Ou seja, o vegetariano come o que a vaca come, eu como a vaca, entendeu? Faz sentido, né? Faz sentido. Então, assim, mas quando uma pessoa vê um cristão, isso acontece hoje, principalmente com os ateus ou aqueles que negam a eternidade. Eles veem um cristão andando na vida cristã, ele olha e fala, ele é tolo. É tolice ser cristão. Isso, gente, quando você pega uma notícia no jornal, no jornal não, né? na internet, e veja um comentário que a notícia tenha a ver com cristão, leia a notícia, mas veja os comentários. Eu sempre, eu pulo a notícia, eu vou direto para os comentários. Porque o que as pessoas pensam de nós não é nada bom. Se Cristo não ressuscitou, eles estão certos a respeito da nossa vida. Entendem? Se Cristo não ressuscitou, o que as pessoas pensam de nós é correto. Por quê? Porque nós nos esforçamos tanto para ter uma vida ancorada na eternidade, mas se Cristo não ressuscitou e não há perdão, eu estou indo para o mesmo inferno que a pessoa que faz tudo também vai. Ué, Paulo, vai nos deixar assim? Não. Verso 20. Mas na verdade, ele fala o quê? Mas fale isso com convicção. Mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu acho que você pode falar isso com uma convicção ainda maior. Vamos, gente. Mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Gente, você vê que você tem voz? Mesmo depois do louvor, você consegue falar? E vai ficar gravado. Mas na verdade, Cristo ressuscitou entre os mortos, mas Paulo não fala aí, ele fala sendo ele o primeiro, as primícias entre os que faleceram. Olha, quando você lê isso e você perdeu um familiar, isso deve fazer com que você chore de felicidade. Cristo ressuscitou. Ele é o primeiro dos que faleceram. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele é aquele que mostra o caminho do que vai acontecer. Ele é o primeiro. Ele abre o caminho. Vamos usar um termo bem brasileiro. Ele é o desbravador. O percurso que ele traçou da morte para a ressurreição é o percurso de que todos aqueles que partiram neste mundo em Cristo vão também trilhar. Sim, é verdade. Eu acredito que há uma ressurreição para justos e injustos. Eu creio isso. É o que eu penso que a Bíblia fala. Não entraremos nesse aspecto. Mas Paulo não foca nem em 1 Tessalonicenses, nem em 1 Coríntios com relação ao ímpio. Sabe por quê? Porque Paulo escreve para a igreja. E quando Paulo escreve para a igreja, ele deixa o não cristão de lado. Ele não se importa. Ele se importa na esperança que nós temos no Senhor. E isso que Paulo está dizendo, ele é a primícia, ele é o primeiro. Aí Paulo vai dizer, porque assim como a morte veio por um homem, quem é esse homem? Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo, todos serão... Ah, mas aqui está falando de quem? Esse todos é quem? Todos os que creem. Muito obrigado. Todos os que creem serão vivificados em Cristo. A morte veio através de Adão e todos em Adão morreram. Por isso que todos nós nascemos condenados.
Você e eu nascemos, quando o dia que nós nascemos e falaram, olha, que bebê lindo no mundo, nasceu alguém morto espiritualmente nos seus delitos e pecados. Nasceu um pecador. Porque em Cristo é que vem a vida. Em Cristo somos todos vivificados, porque em Adão todos estamos mortos. A gente não morre depois que nasce, a gente já nasce morto. A vida vem em Cristo. É a primeira vida, a vida espiritual, o novo nascimento, quando renascemos para Deus. Mas Paulo aqui está dizendo que também essa morte espiritual foi vencida por Cristo, mas também a nossa morte física também. Porque quando Adão pecou, a morte veio integralmente. Nós morremos, partimos deste mundo por causa de Adão. Mas pelo amor de Deus, não bata pedras em Adão. Quando chegar no céu, eu acredito que você não vai querer bater em Adão. Tem pessoas que falam, a primeira pessoa que eu quero ver no céu é Adão. Chegar nele e dar uns tapas nele para falar assim, por que você comeu aquela fruta? Deixa Adão quieto, gente. Porque poderia ter sido você, entendeu? Se fosse eu e você ali, nós teríamos feito a mesma coisa. Então, deixa Adão quieto, gente. Deixa Adão quieto. Mas Paulo vai mostrar que nós temos uma vida maravilhosa no Senhor. Há uma segurança. Paulo continua que há uma ordem. Primeiro é Cristo, depois os que pertencem à sua vinda. Então no 23, 24 fala que logo após virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai. Quando então ele tiver destruído todo o principado, toda a potestade, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Mas eu gosto do verso 26. O último inimigo a ser destruído, qual vai ser? Hoje de manhã eu falei que na cruz Jesus venceu o pecado e, na verdade, a ordem é, Jesus venceu a enfermidade, a doença e o pecado. 1 Coríntios vai mostrar que o último inimigo a ser destruído será a morte. Quando Jesus ressuscitou, aí vem aquela música, né? Ó morte, onde está? Gente, você vai ter que cantar, que eu não lembro muito dessa música. Ó morte, onde está? Não, mas tem uma coisa antes. Não, peraí, vamos lá. Ó morte, onde está o quê? A tua vitória. A tua vitória? É? Não lembro, ninguém lembra, né? Não é cantor cristão, esse é o problema. Não sendo cantor cristão... não, eu pensei que tinha... Não, deixa quieto. Mas a questão é, essa música ressuscitou, mais antigos vão lembrar, né? Essa música cantava no seminário, nova não era. E Paulo fala, o último inimigo será a morte. Por quê? Porque quando Jesus morre, ele participa da morte, mas quando ele ressuscita, é quando ele vence a morte. Mas veja só, Jesus venceu o pecado na cruz? Venceu. Mas nós pecamos? Sim, porque eu já e o ainda não. O pecado foi vencido, nós temos, Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 6, o pecado não tem mais poder sobre nós. E mesmo assim, nós pecamos. Citando João na sua primeira carta, fazendo uma paráfrase do texto, Paulo vai dizer, como falava meu professor no seminário, meu pastor, que nós não somos mais pecadeiros. Isso não existe no português, é claro, né? Mas é que nós não vivemos mais na prática do pecado. O cristão não vive no prazer do pecado, mas nós pecamos. Jesus levou sobre si toda a doença e enfermidade? Levou? Levou. Mas nós ficamos doentes? Ficamos. Eu já e eu ainda não. Quando o pecado será plenamente vencido na nossa vida? No dia do retorno de Jesus. Quando não haverá mais doenças na nossa vida. No dia do retorno de Jesus. Quando a morte será completamente vencida. No dia do retorno de Jesus, porque ainda nós
Bom, nós não, né? Ainda alguns morreram. Ninguém aqui está morto, né? Nós morremos. Nós estamos onde, gente? E Jesus fala que isso é um processo. Até o dia da volta do Filho de Deus, quando ele entregará o reino a Deus e Pai. Porque quer dizer, o seu ofício mediador vai acabar. Porque todo mundo está salvo. Não haverá mais nada para fazer. Todos teremos corpos glorificados. Então, já não haverá mais ofício mediador. O reino será entregue. Por isso é que o reino de Cristo, ele é presente. Ele não é futuro. Aliás, a Bíblia fala isso. Neste próprio capítulo 15, perdão. O que Paulo vai mostrar? Que há uma segurança da nossa vida por causa da ressurreição de Jesus. E por isso é que é tão importante que nós possamos resgatar a ressurreição na nossa vida, na nossa pregação, no nosso ensino e na nossa meditação da palavra do Senhor. Você deve meditar na ressurreição de Jesus. Nós devemos meditar na morte de Jesus. O sacrifício que foi pago através da sua vida a favor dos nossos pecados. Mas também nós temos que pensar, meditar na certeza de que Jesus não ficou preso no túmulo. Que ele ressuscitou. Não somente para dizer, aqui estou eu, senão porque para efeito da nossa fé, segurança e vida é necessário. Nós podemos falar ainda de mais seguranças. Seguranças de que os pagãos acreditavam na ressurreição de Jesus, da ressurreição dos mortos, e por isso se batizavam pelos mortos. E Paulo fala, se os pagãos fazem isso, como é que nós não vamos acreditar na ressurreição? Quer dizer, a ressurreição é uma prática, é um entendimento, de todo mundo, faz parte da lei natural. A maioria das religiões acredita num juízo final, você sabe disso, né? Isso é a lei de Deus gravada no coração, onde todo mundo sabe que um dia prestará contas a um ser superior. Toda religião fala de um dia final, onde o mundo que nós conhecemos se transformará em outro. É claro, cada um de uma maneira diferente, mas é a lei natural, é o que Deus vai colocando. Paulo fala, todo mundo acredita na ressurreição. É quando Paulo cita ali aqueles que se batizam pelos mortos. Paulo não está citando uma prática cristã, Paulo está citando uma prática pagã, para demonstrar que até os pagãos acreditam na ressurreição dentre os mortos. Paulo vai dizer que uma perspectiva correta da eternidade, da ressurreição, nos ajuda nas lutas e desafios. Isso está nos versos 30 e 34. Você pode dar uma pausa aqui na pregação, vai fazer uma leitura do texto depois com o vídeo e continua a leitura. Não vai dar tempo de fazer a leitura completa do capítulo 15. Também Paulo fala sobre que a ressurreição de Jesus é a garantia de que quando aconteça a ressurreição dentre os mortos, os nossos corpos serão como o corpo de Jesus, incorruptível. Isso quer dizer que nós vamos atravessar as paredes como Jesus? Não. A gente não vai voar. A gente não vai sair daqui para outro planeta como se fosse Superman. Não tem nada a ver. Porque ali nós estamos entrando na divindade de Jesus. Mas um corpo glorificado, o que a Bíblia quer dizer, é que é um corpo que não vai sofrer mais a corrupção. Nós não ficaremos mais velhos, nós não ficaremos doentes, nós não estaremos maquinando o pecado nas nossas vidas. A nossa vida, nosso entendimento, todo o nosso ser será de contínuo para o louvor da glória do Senhor. Não haverá mais relacionamento com o pecado. É o que Paulo vai falar entre os versos 35 até o 49. Paulo vai falar justamente sobre aquela semente que é plantada na corrupção e se semeia então um corpo incorruptível. Paulo vai falar justamente dessa importância da glória do novo corpo, não mais em fraqueza, mas em poder. Pensem, nós a cada dia ficamos pior. Eu estou com um mal-estar no pé que começou na sexta, foi? E nem sei o que é, coisa de velho, gente. E coisa de velho, gente.
O corpo glorificado vai impedir que a gente tenha essas coisas. Essas dores no joelho, essas dores no cotovelo não, né? Cotovelo real, não aquela dor no cotovelo. Pô. Aquelas dores no pescoço, óculos, aparelhos e coisas semelhantes. Cadeira de rodas, maca, Alzheimer, corpo glorificado não terá mais isso. Completa saúde, para nunca ficar velho, para nunca ficar doente. Não me pergunte se a gente vai ficar gordo, que isso aí não sei. Mas doente a gente não vai ficar, e velho também não. Careca não sei não. Vai que todo mundo fique careca. Não? Não sei, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Não estaremos mais casados. Por isso que o momento de casar é agora, entendeu? Quem quer viver o casamento, o momento é agora, enquanto vivos, gente. Na eternidade não vai ter isso. Não é que casamento seja ruim. Casamento é maravilhoso. Mas na eternidade nós não teremos essa necessidade. E Paulo vai dizer, e vai encerrar justamente na alegria da esperança de uma ressurreição futura. E aí onde eu quero voltar ao nosso texto entre os versos 50 e 57. Quando Paulo vai dizer justamente que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu digo-vos um mistério, mistério até ali. A partir dali não é mais mistério. Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiros. Perdão, eu fiz uma leitura direta para 1 Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita. Vamos, gente, a convicção ficou onde? De novo, vou falar de novo o texto. Então se cumprirá a palavra escrita. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o quê? Pecado. E o poder do pecado é a lei. Mas, nossa, quem gritou a lei, gente? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, gente, esse texto não quer dizer qualquer vitória. Esse texto está restrita à vitória sobre a morte. E o pecado, porque o poder da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Entenda, esse texto não aplica a qualquer coisa. É como Filipenses 4:13, ele não aplica a qualquer coisa. Este verso 57, você foca só o 57, Luiz Felipe. Eu sei que você tem essa capacidade de fazer isso. Essa vitória é a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre a doença. É a vitória final. Ela está ligada ao verso 54, que a morte foi engolida pela... A morte foi engolida pela... Vitória. Ah, gente, que vitória é essa? Parece a vitória do Flamengo. Não, gente, é vitória de verdade. A morte foi engolida pela... Vitória. Aê! Essa é a vitória que fala o verso 57. E graças a Deus por isso. Porque se Cristo ressuscitou, a vitória final do cristão será sobre o pecado, sobre a enfermidade, sobre a morte. E Satanás fica onde? Meu irmão, ele já foi vencido. Na cruz. A gente não se importa. Sabe por quê? Porque Paulo fala em 1 Coríntios que nós julgaremos
os anjos. Oh, maravilha, gente. A gente brincava com meu irmão quando a gente era adolescente, lia esse texto e falava assim, já pensou a gente julgar aquele demônio que perturba a vida? Chegar aqui, chegou a sua hora, demônio, vem cá, senta aqui que eu vou te julgar. Eu não sei se vai ser assim, gente, pensamento adolescente, né? Criança, de qualquer jeito. Mas Paulo fala que a ressurreição é a forte garantia de uma vida cristã frutífera. Portanto, meus amados irmãos, verso 58, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é... Você vê que Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. E Paulo fala, o nosso trabalho no Senhor não é... Sabe por quê? Por quê? Exatamente, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Queridos, na nossa vida, a ressurreição nos mostra que fomos justificados diante do Pai. Nós podemos entrar no trono de glória com confiança e reverência por causa da ressurreição de Jesus. Por isso rejeitamos o existencialismo e todo pensamento ateu, seja qual for. Rejeitamos qualquer pensamento ou religião que negue a supremacia de Cristo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Na nossa devoção, imagine só, nós cantamos, adoramos, louvamos e oramos, não a um Deus morto, mas a um Deus vivo. Por isso que as cruzes estão vazias, porque nós não adoramos um Deus morto, nós adoramos um Deus vivo. Nada se compara a Ele. Por isso podemos orar com ousadia e confiança. Porque nós oramos um Deus vivo, real, que venceu tudo o que é para nós difícil e impossível. Ele venceu por nós. Por isso podemos adorar a Deus com alegria, fé e convicção, porque Ele é digno de todo o nosso louvor. Na nossa liturgia, o nosso culto, ele deve ser um culto de celebração a Deus, ao Deus que vive para sempre. Quando enfatizamos a ressurreição, o nosso louvor é mais alegre. A nossa oração é mais ousada. A nossa maneira de chegar no culto é diferente. Porque nosso Deus não é um Deus morto. O mundo pode desabar. Nós chegamos aqui na igreja, no nosso lugar seguro. Nós entendemos que quando nos reunimos para cultuar um Deus vivo em unidade. O Deus que nos uniu como corpo. O Deus que nos uniu a si mesmo, através de Jesus. Por isso que quando nós estamos na ceia, como hoje, nós celebramos o Cristo que morreu na cruz, nos deu livre acesso a esta nova aliança. Celebramos a aliança não somente porque Jesus morreu por nós, mas porque Ele vive. E Ele está presente no nosso meio. Participamos em memória do Senhor, mas sabemos que por causa da presença de Cristo, Ele está no nosso meio. Não está nos elementos, Ele está no meio de nós. Isso é maravilhoso. E o que nós podemos falar da missão? Um Cristo que quando ressuscita, fala, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aquele que reina sobre todo o governo, reina sobre todo o poder, reina sobre Satanás e os demônios, reina sobre a maldade deste mundo. Ele fala, toda autoridade me foi dada, portanto, ide e fazei discípulos. A certeza da nossa missão não está na expertise da nossa vida ou naquilo que nós ignoramos do mundo. Está naquele que tem toda a autoridade. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso, assim como no Natal ninguém deve falar que Cristo possa nascer na sua vida, nós também negamos aquele que fala que Jesus possa ressuscitar na sua vida. Que é isso, gente? Quem tem que ressuscitar é a pessoa. Jesus falou, é necessário nascer de novo, não ele, a pessoa. E quando Paulo fala que renascemos, não, é Pedro, perdão, que fala que nós renascemos por uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, somos nós que somos vivificados por Ele, somos nós os que recebemos a vida eterna.
Então nós precisamos pregar um evangelho vivo, que traz vida ao coração. Viva a vida da ressurreição. Celebre a ressurreição. Nós vamos fazer isso na ceia. A ceia festiva. Essa é a nossa grande alegria e esperança. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Cristo vivo. Como fala uma música muito antiga que cantava na minha igreja, quando eu era novo convertido. Um Cristo vivo pode mais que tudo. Pode mais que o diabo. Você lembram? Você lembra. Essa mesmo. Nós precisamos experimentar o que Paulo fala, o poder da ressurreição. Isso é aquilo que fazia que a igreja recebia novas forças e pregava o evangelho com ousadia. Celebre a ressurreição. Se coloque de pé nesta noite. De novo, gente. Eu estou na Austrália, gente. Eu estou na Austrália.